Queridos, quero saudá-los com a paz do Senhor. Quero ler o texto para que torne os vossos assentos. Depois da leitura do texto, como nosso costume, eu quero ler um texto para condizer com a proposta e a festividade, pois é festividade da igreja. E nada melhor do que uma palavra cristocêntrica para nos arremeter à nossa vitória. Capítulo 8 da Epístola de Paulo aos Romanos, versículos 31 a 35, tem um cântico, algumas estrofes de um cântico de vitória no tocante à igreja de Cristo. O versículo 31, eu estou usando a versão João Ferreira de Almeida, corrigida e fiel. E o texto tem alguns questionamentos em forma de louvor. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o quem também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Amém? Queiram tornar os vossos assentos. Queridos, são 9 anos e estamos aqui para celebrar e gostaria de falar-lhes sobre inseparáveis. Diga comigo, inseparáveis. Quando nós lemos o texto em apreço, os irmãos observam que ele está dentro de um contexto gentil, ou seja, as pessoas, as nações que não era contada como descendentes de Abraão. Então Paulo foi salvo por um propósito, para levar a mensagem da cruz aos gentios. E quando nós lemos o texto e o contexto da carta aos Romanos, observem que ela é escrita dentro de um contexto erudito para os gentios, até porque quando nós lemos a história, a igreja em Roma está estabelecida na capital do império, o poder, o centro do poder político e econômico. Isso implica dizer que o poder do império era impositivo, e não só em Roma, mas em todas as regiões que Roma predominava, a escravidão era muito forte. E quando o evangelho chega na capital do império, obviamente que chega pelos judeus, convertidos no dia do Pentecoste, pela pregação de Pedro. Pois a Bíblia diz que havia varões religiosos, judeus, debaixo do céu, onde tinha cidade, nações, tinha representantes. Então, com o poder da diáspora, muitos judeus voltaram para as suas cidades natais, ou de vivência, ou residente. Então, isso implicou dizer que o evangelho de Cristo é disseminado em Roma pelos judeus. E este evangelho vai agregando não só judeu, como também gentios, e sobretudo escravos, sobretudo empregados, sofridos, mas também em destaque algumas autoridades do Império Romano. O poder do Evangelho de Cristo em Roma foi tão revolucionou que, segundo um escritor romano, não sei se isso é Eutônio, falta a memória, ele diz que o nome de Cristo causou alvoroço em Roma. Então Lucas, em Atos 18, versículo 3, 2 a 3, ele diz
que o imperador Cláudio, com medo do avanço do evangelho, ele determinou, baixou um decreto para que todos os romanos ou judeus, melhor, deixassem Roma. E a Bíblia diz que os judeus foram expulsos de Roma. E isto diz a história por volta dos anos 49 depois de Cristo. Então, por isso que Áquila e Priscila fogem para Corinto e se encontra com Paulo lá. Então implica-se a dizer que só os gentios, na maioria escravos, ficaram em Roma debaixo de uma pressão psicológica, de uma pressão de senhorio para abandonar a fé. Por cerca de mais 5 anos, em 54, Cláudio passa para Nero. Então a história diz que Nero agora é o imperador. E quando Paulo escreve a carta, é 57 depois de Cristo. Implica-se a dizer que os judeus ainda não tinham voltado. Os romanos agora tinham que ouvir os gentios, que mesmo com a pressão não desistiram. Por isso que quando Paulo escreve ao primeiro capítulo, ele faz questão de enaltecer a fé dos gentios, dizendo-lhe que a fé que vocês praticam, todo mundo tem conhecimento. Olha o poder da igreja. Então Paulo vai dizendo que tinha um desejo de estar lá para pregar o evangelho, mesmo sendo vexatório. Por quê? Roma predominava a maioria ou quase toda a região grega. Então a filosofia, além da Grécia, também predominava em Roma. Para você ouvir um filósofo, ou seja em Atenas, seja em Roma, você tinha que pagar caro. Quanto mais renomado o filósofo, mais alto era o que você tinha que pagar. Mas agora em Roma, tem um grupo de escravos e outros que abdicaram de alguns privilégios e pregavam o evangelho de Cristo vivo, ressuscitado, de graça. Então eles diziam, isso não tem valor. Porque até hoje há quem me diga, se eu nunca dei valor para pregar, estar aqui o vosso pastor de testemunha, mas dizem alguns, se não dá valor, você não presta, Então na época isso já era para os filósofos. Então dizia, este evangelho, esta notícia, essa doutrina que vocês pregam, não tem valor, porque não tem preço. Então é vergonhoso falar disso. Veja que Paulo diz, eu quero estar aí com vocês, para pregar este mesmo evangelho que vocês pregam, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Então ele vai tratando e mostrando o poder da nossa entrada como gentil, como igreja, na história. Aí quando chega no capítulo 8, ele vai tratar de um contexto jurídico, um poder jurídico que nos deu direito. Porque, por exemplo, só para você ter ideia do poder jurídico, o pastor Heron e a igreja comprou esse prédio no terreno, mas para ter garantia de propriedade, ele teve que registrar ou tem que registrar. Depois que registrou, é jurídico. Vai pagar o ITBI, vai pegar taxa, e não é barato, mas assinou, recebe o documento. Então passa ano, passa século, enquanto a lei for vigente, é dele, é da igreja, ninguém toma. Então para nós termos o direito, olha o que é que Paulo fala, ele traz a nossa entrada de uma vitória jurídica, diante de uma improbabilidade. Então me permita, para que você entenda e saia daqui convicto, porque Paulo usou o termo inseparáveis. Isto é para a igreja. Porque observem que ele aponta 7 testemunhas. Me permita ser rápido. E estas testemunhas são de acusação. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a perseguição,
a angústia, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Interrogações. Por quê? Porque se você analisar o contexto, antes de nós, já havia na terra uma classe composta para adorar a Deus, chamada anjos. Era eles, por meio de Lúcifer, que adorava a Deus, ligando terra a céu. Mas a desobediência veio. E a desobediência vai requerer o julgamento. Então Deus vai julgar Lúcifer e uma terça parte dos anjos jurídico. Você veja que o julgamento que Deus julgou por conta do erro vai separá-los da adoração. Judas capítulo 1, versículo 6. O que é que Judas registra? O julgamento, sem apelar, sem direito a contraditório, sem direito a ampla defesa, porque os anjos são massas angelicais. Judas 1 e 6. Os anjos que deixaram a sua habitação, a sua morada, reservou-os Deus para a escuridão, para aquele grande dia em o juízo. Então Deus, não sei se tem a projeção, então Judas diz que Deus fez um julgamento sem direito à defesa e os condenou, sem direito a habeas corpus, sem direito a constituir advogados. Já há um julgamento. Capítulo 1 do Gênesis, versículo 1. O julgamento foi danoso, deteriorou a terra. A terra ficou sem forma. A terra ficou vazia, sem adorador. O vazio, sem adorador. As águas submergiram por conta do pecado. Capítulo 1 do Gênesis. Falta adoração da terra e Deus não suporta. Aí Deus vem e o escritor diz: no princípio criou Deus. Em algumas versões eruditas, em princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. A terra era sem forma e vazia. História do ser humano. Então Deus diz a Bíblia que as trevas prevaleciam, as águas predominavam, mas havia algo de Deus. O Espírito pairava, dizendo: ainda vai ter adorador, ainda vai ter adorador. Aí Deus disse: haja luz. As trevas foram embora, chamou Deus de noite, e a luz dia se separaram. Deus vai trabalhar na constituição, fauna, flora, para colocar o adorador em um lugar melhor do que quando era. Porque quando era pedra fogueada, nobre, mas o impacto do erro levou-la para o subsolo. Aí Deus disse: agora eu vou colocar algo melhor, mais natural. Capítulo 1, versículo 26, ápice da criação. Vamos fazer o adorador. Está no plural. Façamos. Houve tempestade de ideia. Como a gente vai fazer? Olha que coragem. Aí a reunião coincide com o resumo. Decisão: vamos fazer daquilo que estava nas trevas, daquilo que estava no abismo. O que? A terra. Aí o Espírito Santo diz: eu vou formá-lo. Jó capítulo 33, versículo 4. O Espírito do Senhor Deus me formou, vírgula. Aí o Espírito desce, pega a terra que tinha vindo das trevas e diz: vai dar certo. Aí vai fazer o homem, forma o homem. O adorador está perfeito, mas falta uma coisa: vida. Aí diz:
Ediúde em Jó 33:4, o Espírito do Senhor me fez, vírgula, e o Todo-Poderoso me deu fôlego de vida. Ele sopra na narina e o homem se torna alma vivente. Agora tem um adorador. Capítulo 2, versículo 8 do Gênesis. Deus forma um jardim, chama de paraíso, e coloca o primeiro lugar na história humana de adoração, é o Éden, geograficamente falando. Agora a terra vai ter parte dela no Mediterrâneo, no meio da terra, uma igreja chamada Éden. Aí Deus põe o adorador ali e vai gerar intimidade. A Bíblia diz que agora o adorador estava pronto. Então o adorado, o Criador, na virada do dia, descia e entrava na igreja, no jardim. A intimidade era tão grande que não precisava Deus tocar campainha, Deus dizer que chegou. Quando o homem via e ouvia o barulho dos pés de Deus, já dizia: ele veio, ele chegou e eu vou adorar. Aí Deus chama Adão e diz: tem um limite. De todas as árvores você pode comer, menos a do meio do conhecimento do bem e do mal. Há eruditos que dizem que já representava Cristo, porque no dia que você comer, morrerá. Adão segura. Aí Lúcifer vem tentá-lo. Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 2, versículo 14, ele diz que Adão foi tentado, mas não cedeu. Aí Deus disse: não é bom que você esteja só. Falhei umas disjuntoras, criou Eva. Aí vem o capítulo 3 do Gênesis. Aí Lúcifer entra e vai não mais dialogar com Adão, mas com Eva. E faz uma pergunta: foi assim que Deus disse que de nenhuma árvore vocês podem comer? Ela diz: não. Ele disse que de todas, menos a do conhecimento do bem e do mal. No dia que comermos, morreremos. Aí Lúcifer diz: não, é porque Deus sabe que vocês não morrerão. No dia que vocês comerem desse fruto, vão ser iguais a ele. E qual foi o crime de Lúcifer? Isaías 14, 12 por diante: subirei acima das mais altas, estrela das mais altas, nuvem, estabelecerei o meu trono e serei igual ao Altíssimo. Princípio de igualdade. Então ele põe isso no coração de Eva e sai de cena. Pode olhar que ele joga e vai embora, sai de cena. Quando ele joga, aí as 7 testemunhas vão entrar em prática, porque a testemunha de um processo não pertence às partes, mas ao juiz. Então agora as 7 testemunhas de Romanos vão entrar no Éden, porque tudo que é proibido é um perigo. Veja que antes elas não tinham porquê, o homem era inocente, mas Lúcifer entrou e jogou. Aí Eva agora vai passar a viver o perigo. Todo dia olhava para a árvore, o perigo estava lá, não posso. Ela não cedeu, mas aí a perseguição vem junto. Ela vai comer, pode olhar, o que é proibido é perigoso, e a gente começa a pensar todo dia: será que é errado? Será que não é? A gente vai perseguido por aquilo, e a perseguição estava lá. A perseguição não dobra Eva. Ela consegue resistir, e a perseguição não tem de que a acusar, mas ela traz a tribulação. E agora passava o perigo, a perseguição tribula, e ela não tem como dormir bem de noite, porque ela estava atribulada. Ele disse: se eu comer eu não morro, e você é igual a Deus. Aí a tribulação não vence ela, mas a angústia atrás e vem. A angústia, ela é de dentro para fora, ela atinge a alma. A angústia quebra Eva no meio e provoca fome. Aí a fome vem. Quando a fome vem, ela leva Eva a Adão. E Adão, Eva diz, o Lúcifer disse: se nós comermos, não morreremos. Se nós comermos, vamos ser igual a Deus. Convence Adão. Aí vão para a árvore com fome.
e a fome está de olho. Eva pega o fruto e come, nada acontece. Quando Adão pega o fruto e come, a nudez vem. E quando a nudez chega, era a hora do culto. Os olhos se abrem e a vergonha vem. Aí a fome, a nudez, leva eles, tira eles do lugar da adoração e joga detrás das árvores. Ouve os barulhos do pé de Deus. Deus está chegando, se escondem. Aí Deus entra, dizendo: onde você está? Eu cheguei. Ele grita: estou escondido. Mas por que você se escondeu? Estou nu. Quem te mostrou que estavas nu? Veja que não parece um contraponto. Aqui tem doutores, me permita se eu estiver errado, mas no estudo de Deus, Ele tem os seus atributos, que só Ele tem, e entre eles onisciência, sabe tudo antes que aconteça. Por que Ele pergunta se Ele sabe? Não parece que Ele não tem atributo? Mas é porque Ele vai dar ao homem o que Ele fez na criação. Hebreus capítulo 2, versículo 6 diz: quem é o homem para que te lembre deles? Ou o filho do homem para que eu visite? Um pouco menor do que os anjos tu o fizeste e o coroaste de glória. Então quando Deus fez o homem, fez diferente e menor do que os anjos, porque os anjos erraram, não tiveram direito da ampla defesa. Deus disse: eu vou fazer o homem, se ele errar, eu vou dar direito dele se defender. Quem te mostrou? Direito do contraditório, direito da ampla defesa. Aqui começa o devido processo legal. Eu não posso ser julgado sem a instauração de um processo em defesa ao meu favor. Aí Deus dá chance, mas Adão não tem como se defender, porque as testemunhas testificam contra ele. Aí ele diz: a mulher que tu me desse me enganou, transferiu. Aí Deus vai para a mulher e dá o mesmo direito. O que foi que tu fizeste? A serpente me enganou. Aí a serpente já está condenada, já havia jurisdição. Então pela lógica, a espada vai entrar, que é o símbolo da morte, a última testemunha. Era para Deus desistir de nós ali. Era para não termos completados estes anos, 2000 anos de igreja. Não era para a gente estar aqui completando 9 anos do templo adoração. Era para Deus nos condenar ali, porque já havia uma jurisprudência. Ele já julgou os anjos pelo mesmo crime. Mas quando parecia que a morte, o pecado, porque Paulo diz: por este erro vem o pecado, e o pecado traz a morte. Então agora a acusação tinha razão de nos condenar, com a acusação comprobatória. Aí Deus olha, e quando eles pensavam que Deus ia desistir de nós, o próprio Deus usa um recurso como supremo maior ao nosso favor: a graça. Peles de animais veste a pureza, impureza do homem. Mas essas testemunhas conseguem afastar Adão e Eva de Deus. Deus protelou a audiência. Ele expulsou o homem da sua presença, fechou o jardim, a igreja fechou, e Deus não tem mais como descer para ser adorado. A espada está voltada para a morte física e espiritual, que é a segunda morte, separação definitiva de Deus. Capítulo 4 do Gênesis, consequência do pecado, primeiro homicídio. Capítulo 5, o escritor mostra a história genealógica de Sete. Capítulo 6, o pecado abundou, aumentou, a ponto da epígrafe está escrito: degradação geral do gênero humano. Todos os seres humanos, nenhum se escapou, o pecado venceu. O único que se escapou não está mais, porque foi arrebatado. Aí o promotor de acusação vem
e pede a segunda audiência definitiva. Aí Deus desce pela segunda vez no capítulo 6 do Gênesis para julgar. E quando as provas vêm, as testemunhas testificam não mais contra Adão e Eva, mas contra a sua geração. Aí Deus ouve e diz: tem razão, o coração do homem é má. Então eu vou acabar, vou dar cabo final, vou destruir, vou acabar com tudo o que eu criei. Veja que Deus resolveu nos condenar a condenação eterna dos anjos. Então ele diz: estipulei, tirarei, acabarei, darei fim a eles. Mas quando ele sanciona, o acusador já estava em festa, a morte e o pecado, a graça vem de novo. E a graça pega Noé, e Noé acha graça aos olhos de Deus. Aí Deus diz: não vou desistir deles, eu vou punir, mas vou poupar 8 almas para ter adoração. Capítulo 7, é lindo isso aqui. O dilúvio vem, mas pela graça tem uma diferença. No erro de Lúcifer, entre anjos e ser humano, trevas, abismo pairava sobre o tempo. Agora o mesmo julgamento, o mesmo pecado tirou a forma da terra de novo. As águas cobrem de novo. Pode olhar, as águas cobrem os mais altos montes na face da terra. Mas agora você não vê mais trevas. Entre Adão e entre Noé e Abraão não tem mais trevas no dilúvio, porque tinha um barco sem vela chamado arca, acima das águas, sem motor, sem remo, sem navegador, sem comandante, no controle de Deus. E lá dentro tinha 8 adoradores. E aonde tem adorador não tem lugar para treva. Aonde tem adorador só tem luz, só tem glória, só tem maravilhas. Capítulo 8, sai. Capítulo 9, devolve o governo ao homem. Tudo que Adão perdeu, Deus devolve a Noé. Capítulo 10, origem de um novo povo. Os descendentes de Sem, semitas. Os descendentes de Jafé, jafitas. E de Cã, canitas. 3 viés. Aí Deus diz: encham a terra, me adorem. Capítulo 11, eles resolvem desobedecer, o pecado vem. Aí Deus desce para a terceira audiência. O pecado reina. E Deus disse: temos que fazer alguma coisa. E não os condena. Protela o julgamento de novo. E vem os idiomas diferenciados. O tempo passa. Do 11 ao 12, Deus não é adorado. Capítulo 12 do Gênesis. Aí Deus vai pôr em prática um projeto especial, zeloso, santo, que o pecado não ia penetrar. Vai ser o meu povo, eu sou o seu Deus. E este projeto santo vai ter um objetivo. Gênesis 12, 3. Te abençoarei e abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoaram, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus vai pôr em prática Israel como igreja. Começa aqui, projeto igreja coletiva. Aí agora o projeto, qual era a finalidade? Atrair as nações a Deus. Observe que quando nós vamos para Êxodo, vai vir aliança, relacionamento íntimo. Em Levítico, relacionamento duradouro. No capítulo 24 do Êxodo, o sangue do novilho vai justificar este projeto Igreja Santo Israel. Aí Deus vai conduzi-los para quê? Para o meio da terra, Mediterrâneo. Não é à toa que Jerusalém está lá, para atrair as nações. Isaías 41, 19. Plantarei no deserto, e vou fazer do deserto açude
mananciais e vou plantar no deserto a árvore de Sita, a murta, juntamente com a oliveira. E vai dizendo, mas a oliveira está no meio, é o seu projeto, no meio da terra, para todas as nações se chegar a ele, pela divulgação das grandezas de Deus. É por isso que lá na frente o sábio diz, uma geração anuncia a outra geração as grandezas de Deus. Então este era o projeto de Israel. Mas olha o que é que a Bíblia diz: o pecado vem e fere a Israel. Deus levanta profeta, mas o pecado reina, a morte reina. Por isso que Paulo diz que a morte reina, Romanos 5,14, desde Adão até Moisés, representando a lei. Vem o julgamento mais interno, o cativeiro. No cativeiro Deus vai buscá-los de volta como igreja, só os pedaços, sem templo, sem igreja. A vergonha predominava, mas Deus disse: o projeto de igreja é meu e eu não vou desistir. Traz eles de volta, eles voltam. Deus diz: recomecem, suba aos montes, corte madeira, porque agora não tem mais ouro do templo de Salomão, agora não tem rei rico ofertando. Subam no monte, corte madeira, faça de madeira mesmo, que eu vou habitar no mesmo lugar. Para mim o glamour não importa. Esqueceram, começaram a comprar mansões, comprar mármore branca, areia fina e construir mansões, e esquecer a casa de Deus. Aí Deus levanta Ageu para despertar e dizer: recomecem, que a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira, vai ser maior. Eles já começam, mas não são mais os mesmos. O projeto de igreja decepciona. 430 anos antes de Cristo, é a atuação de Malaquias, o último profeta do Velho Testamento. E começa com um juízo duro, que o culpado não vai ter sido por inocente. Aí Deus se cala e não vai mais falar com o seu povo, a igreja Israel. A gente não tinha direito. Nós, gentios, pagãos, fora das alianças e das promessas de Israel. A gente não estava programado. Era Israel que ia evangelizar o mundo. Vem o período intertestamentário. Os gregos macedônios, por meio de Antíoco Epifânio, de Teora, impondo o período helenista, que os judeus teriam que cumprir a cultura, a arte e a literatura de Roma. Então isso levou eles a adorar o Deus do Olimpo grego, Zeus. Foram minando. 60 e poucos anos antes de Cristo vem os romanos. E Herodes vem e constrói um templo maravilhoso, suntuoso, cheio de glamour. Agora a igreja tem um templo lindo, mas não tem palavra. A corrupção toma conta. Aí João, capítulo 5 do Apocalipse, diz que o supremo juiz é provocado para a quarta audiência e definitiva. E agora é oficial. O promotor de acusação oficializa. O Supremo só atua quando é provocado e provoca o Supremo. Vencemos. Paulo diz, volto a dizer de novo: a morte reina desde Adão até Moisés, o fim da lei. Aí João capítulo 5 diz que o Supremo atende à petição e marca o julgamento. Aí Jesus, no período intestamentário, vai levar João em arrebatamento ao fórum.
E João diz que quando chega lá, ele vê o juiz sentado no trono. E ele vai nos dar a ideia de que quem primeiro chega são as 7 testemunhas, que pelos seus depoimentos comprobatórios afastaram de Deus Adão e Eva, a sua geração, a geração de Noé, e agora vão afastar Israel, e afastando Israel, acabou. O projeto igreja vai ser condenado. Aí João diz que as testemunhas estão, o promotor de acusação está, a morte, o pecado e o inferno, e nós, Israel, como réus. O juiz vai ouvir as testemunhas, e os depoimentos das testemunhas eram tão robustos e tão comprobatório que um lado do livro não coube a nossa sentença. Aí o juiz da ordem vira pelo avesso. Quando a última testemunha testifica, o livro é enrolado, selado com 7 selos. Os nossos erros e as nossas sentenças. Aí João diz que o juiz não vai nos condenar sem nos dar o direito do devido processo legal, ampla defesa. Aí antes de nos condenar, o juiz supremo diz um anjo, ou aos anjos, eles têm direito a um advogado. Procurem advogados para defendê-los diante de mim das acusações. Aí os anjos procuraram no céu, na terra e debaixo da terra. E quando os advogados pegavam, dizia: não, é muito grave, não tem nem como diminuir a pena, quanto menos absolvê-lo, não dá não. Aí os anjos voltam dizendo: meritíssimo, ninguém quis aceitar o processo, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, meritíssimo, ninguém foi achado digno, meritíssimo, ninguém quis aceitar o processo deles. Aí o meritíssimo lamenta, mas só tem um jeito: nos condenar ao fogo eterno, preparado para o diabo, para a morte e para os seus anjos. Quando ele vai dar a sentença, aí surge Paulo escrevendo aos Filipenses capítulo 2, que no julgamento entra um ser pedindo direito de voz. E ele entra dizendo: meritíssimo, eu aceito o processo da humanidade. O meritíssimo se alegra por amor a nós e diz: aceito. Mas aí o promotor de acusação alega impedimento jurídico. Meritíssimo, ele não pode, ele é impedido. Aí o meritíssimo diz: qual a alegação de vocês? As prerrogativas que ele tem o impedem de aceitar o processo. E quais são as prerrogativas dele? Ele é o verbo. O verbo estava com Deus desde o princípio, porque era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito não fez. Ele é a luz verdadeira que ilumina todos os homens. Ele é Pai da eternidade, é conselheiro maravilhoso. Ele é santo, ele é Deus, ele é Deus. Aí o meritíssimo olha e diz: alegação aceita. Você não pode, você é Deus, cheio de glória. Olha o que ele faz. No julgamento ele diz: meritíssimo, eu vou me despir da minha glória. Eu vou me humilhar, meritíssimo. Eu sou Deus, mas não vou usar o direito de ser Deus. Eu vou descer, vou me tornar um deles, porque até aqui ninguém aceitou, meritíssimo. Eu aceito. Agora olha que coisa linda, bem baixinho. Quando você vê João dizer que chorava muito, qual era o motivo do choro do João? Porque não tinha ninguém, não tinha um advogado. Se você olhar até aqui, olhe a monarquia no Antigo Testamento, nomes que mudaram a política do mundo. Olha a filosofia,
homens que mudaram o pensamento da raça humana. Mas a morte e o pecado não poupou um. Aí João diz: até aqui ninguém foi achado digno, João. Se você vai para a Bíblia, me permita arrolar o processo. Primeiro, disse Paulo, o pecado entrou pelo homem, e o pecado trouxe a morte. Romanos 5,12. Adão gerou Sete. O pecado e a morte venceu Sete. Sete gerou Enos. Enos fez culto, mas não venceu o pecado. E com o pecado a morte vem. Enos gerou a Cainã, Malalael, Jared, Jared a Enoque. Aí Enoque botou no coração: eu não vou me contaminar, vou andar com Deus. Deus gostou e disse ao cara: se você não pecar, eu vou te arrebatar vivo, para dar exemplo à geração futura. E arrebata ele. E a morte não vence ele. Mas ele gerou a Metusalém. A geração dele não venceu, a morte venceu. De Metusalém gera Lameque, Lameque é Noé, Noé Sam, Canha, Jafé, vem o dilúvio, passa o dilúvio, aí Deus arrola o processo, protelando o julgamento. Aí diz que sem gerar Arfajade, a morte vence. Arfajade gera Elar, Elar gera Ebe, Ebe gera Rel, Rel gera Peleg, Peleg gera Serug, Serug gera Naó, Naó gera Terá, e Terá gera Abraão. Aí Deus disse: agora eu vou levantar um processo santo meu e especial. Mas a morte e o pecado vence. Mas Abraão gera Isaac, a morte vence. Isaac gera Jacó, a morte e o pecado vence. Jacó gera Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Gade, Asser, Naftali, Dan, José e a Benjamim. E a morte vai vencendo. Aí Deus pega Judá. Judá gera Perez, Perez a Esrom, Esrom gera Arão, Arão a Aminadab, Aminadab a Nação, Nação a Salmão, Salmão a Boaz, Boaz a Obed, Obed a Jessé, Jessé a Davi. Aí Deus disse: achei, agora eu achei, agora eu achei, agora eu achei, agora eu achei. Mas a morte venceu Davi. O pecado venceu Davi. Ele gerou a Salomão, Solomão a Roboão. A morte pencou, venceu. Roboão gera Abias, Abias era Asa, Asa Josafá. Josafá gera Jorão, Jorão gera Uzia, Uzia Jotão, Jotão Acais, Acais a Ezequias, Ezequias a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias a Jeconia, e vem o cativeiro. Parece que agora não tem mais jeito, a morte vai vencendo. Aí depois do cativeiro vem o Novo Testamento. Mateus diz: depois do julgamento, depois da deportação babilônica, aí ele diz: Salatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde Eliaquim, Eliaquim Azó, e Azó Zadok, Zadok gerou Aquim, Aquim Eliúde, Eliúde Eliasar, Eliasar Matã, Matã Jacó, e Jacó José, que foi marido de Maria. Aí Paulo diz: cumprindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido no ventre de Maria, para livrar todos que estavam condenados pela lei. Ele veio, ele veio, ele veio, ele veio, ele veio, ele veio. Você vai entender agora o cântico de Paulo. Por isso que ele diz que o juiz aceitou. Se ele é contra nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou por amor a todos nós, antes o entregou. Que amor é esse? Ele vem para restaurar o projeto original. A luz verdadeira que ilumina todos os homens brilhou nas trevas, e as trevas desprezou. Mas houve um homem enviado de Deus, João capítulo 1. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz. O seu nome era João, para que quando a luz viesse todos crescem. Mas a luz que ilumina todos os homens brilhou, e o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Romanos 11, 25. Aí Paulo diz que Deus endureceu o coração de Israel para nós entrarmos como igreja e tornar a geração eleita
para anunciar as grandezas que era direito de Israel. Ele vem 30 anos trabalhando no processo, 90% da vida. O julgamento parado, a quarta audiência suspensa. Mais baixo, um amado, por favor. 10%, 3 anos, ele debruça no processo, para dar direito para a gente entrar. E para a gente entrar, a morte e o pecado deveriam ser vencidos, e ninguém conseguiu. Quando ele entra, a primeira testemunha do juiz que vai observar é a fome. Aqui tornou Adão e Eva nu. É levado pelo Espírito ao deserto, e o promotor de acusação vem. Tu não estás com fome depois de 40 dias e 40 noites? Dá ordem que estas pedras transformem-se em pão. Ele diz: nem só de pão, Satanás, vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí Paulo diz: o primeiro Adão foi enganado, mas o segundo não. Aí o diabo traz a perseguição e o perigo de uma vez só. Era o que qualquer pregador, qualquer pastor queria, que na ótica era legal, porque Adão vendeu. Leva ele o mais alto pico do templo e mostra a maiores glória de todo mundo. E diz: agora chegou a tua hora. Precisa andar no deserto de pé não. Tudo isso é meu, foi me dado. E se tu me adorares, eu dou tudo a ti. Aí ele diz: vai de mim, Satanás. Está escrito: só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. 2 testemunhas se calam de uma tacada só. O perigo, a perseguição, mas agora vem a angústia. E eu disse que a angústia pega da alma para fora. A angústia que conseguiu separar Eva e Adão e todos de Deus, pega ele de jeito. Aí ele vai pedir ajuda a 3 obreiros: vamos orar comigo, que eu estou angustiado até a morte. E dobra o joelho 1 hora, 2 horas, e o assunto era o mesmo: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Alguns eruditos dizem que não era o medo da morte, era medo da separação, porque o pecado conseguiu separar todo, e o processo ia fazer que ele fosse separado. Aí ele não tem resposta. No último momento, que a angústia já transforma o suor em gota de sangue, olha o ponto da aflição. Ela disse: ele não vai aguentar. Ele grita: Pai, não faça o que eu quero, mas a tua vontade prevaleça. Desistir do processo eu não vou. Aí vem a nudez. Quando a gente assiste filme, quando a gente vê foto, tem uma proteção nas partes íntimas. O ápice da vergonha de um judeu: opróbrio. Eu fiz alguns cursos em Jerusalém, e os professores nativos dizem que a nudez foi total. Por isso que Paulo diz que ele suportou o opróbrio, o ápice da vergonha. Tiraram-lhe todas a roupa. Isso era pejorativo, terrível para o judeu. Quando tiram a roupa, a nudez está de olho. Aí traz a tribulação. A tribulação é de cascar o grão no original, chicote. Vão dilacerar o corpo dele para ele desistir. Do couro cabeludo aos pés da cabeça, sangue. E me permita os advogados, sou leigo, só sou curioso, mas se eu sou um advogado, pastor Heron me dá o processo, eu analiso, processo Heron,
Não dá para eu te defender. Nem para atenuar a pena eu tenho como. Nem para diminuir. É muito grave, não tem brecha na lei. Então eu devolvo o processo para ele e digo: eu não quero teu honorário. Te vira, arruma outro. Então a tribulação disse a ele: você não vai passar, não tem brecha na lei. Mesmo você sofrendo, você não vai absolvê-los. É grave demais. Aí Isaías diz que ele, em vez de devolver o processo, vendo a nossa incapacidade, ele toma sobre si. E agora o castigo que ia nos absolver está sobre ele. E pelo caminhar do processo a gente ia ser sarado. Aí Isaías diz: ele tomou sobre nós, sobre ele, a nossa enfermidade, as nossas mazelas, os nossos pecados. Desistir não vou, ele toma sobre ele. Quando ele toma sobre ele, a espada vem. E a espada leva ele à morte, à cruz. Meio-dia, está pendurado. A espada vem, pega ele de um lado para o outro e transpassa. Símbolo da morte. Meio-dia, 3 horas. Separação. Deus meu, Deus meu, por que me deixasse só? Por que se separasse de mim? Olha para quem está ao teu lado e diga: foi o teu processo, o teu pecado, a tua culpa, porque você já estava condenado. Três horas da tarde, a morte olha e vê o pecado que era nosso sobre ele. Aí a morte diz: agora eu pego ele. A morte desce, 3 horas da tarde, e além de estar separado, ele morre. A ciência, recapitulo isso aqui como contexto. A ciência tem uma matéria que lida sobre o poder da morte no corpo humano: autólise. A autólise me diz: se eu morrer aqui agora, a morte predominou sobre mim. Pode olhar, do Gênesis, da queda de Abel até aqui, a morte venceu todos. Ressuscitaram alguns, mas já estavam podres. Então o que é que a morte faz? Morri. Mas nem todas as células do meu corpo morrem. Até uma hora. Aí a morte vem e traz a decomposição. Para matar a última célula, precisa esfriar o sangue. Depois de 1 hora morto, ela rastreia, olha o meu corpo, vê pecado. Olha a minha boca, vê mentira, vê engano e entra. Aí ela esfria o sangue, com 12 horas, a última célula já está morta. Ela decompôs. Com 13 horas, entra a putrefação. A putrefação vai entrar no meu organismo, já que está decomposto, e vai apodrecer-me de dentro para fora. Com 24 horas, tem que enterrar no senso comum, está podre. Com 25 horas, já vem a colonização, já está enterrado, o germe vem, se apodera do corpo e destrói. A força da morte é o pecado. Agora 3 horas, Jesus está morto. 6 horas, 3 horas, já está sepultado. Aí a morte bota o peito para frente e diz: venci mais um. Agora eu vou tirar onda lá no túmulo. Quando entra no túmulo, o sangue está aquecido, a pele está rosada, não está pálida. Mas é o primeiro dia judaico. Termina 12 horas depois. Ela diz: mas a decomposição tem 12 horas. 12 horas ela volta. O sangue está aquecido, a pele está rosada, ela não aguenta. Aí ela grita para a decomposição: decomposição, o que é que está acontecendo? Ninguém conseguiu isso. O que é que ele tem? Aí a decomposição vai falar de longe. 1 Pedro, sei que não vai dar tempo por.
1 Pedro capítulo 1, versículo 22, a decomposição grita de longe, dizendo: eu rastreei ele, mas não achei na boca dele mentira, não achei na boca dele engano, e não vi nele pecado nenhum. Ele é santo, ele é santo, ele é santo, ele é santo, ele é santo. Capítulo 2, versículo 22, capítulo 2, veja aí, capítulo 2, 22, para a igreja ler, capítulo 2, versículo 22. Isso, o que é que diz? Nem se achou. Porque a Bíblia diz que o processo terminou na cruz. O pecado nosso ficou na cruz. Quando ele é sepultado, já é o santo advogado, vencedor da causa, vencedor da audiência. Ela rastreia, mas não encontra, está na cruz. Segundo dia, 24 horas, era para estar assim de inseto. Ela entra, sem a decomposição, a putrefação não entra. Não tem mosca, não tem varejeira, não tem tapuru, não tem mosquito, limpinho. Ela não entende. Manhã do terceiro dia, 36 horas. Aí ela entra, está limpo. E a força dela é o pecado. Aí ela grita: pecado! O que é que houve? Aí o pecado, quilômetro de distância, grita: eu não posso fazer nada. Hebreus 4:15. O pecado vai dizer, Hebreus 4:15: assim como eu fico com todos, fico com ele. Porque o escritor diz que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça da nossa fraqueza, porque um como nós, que em tudo foi tentado, mas em nada ele pecou. Aí o pecado grita: eu fiz de tudo, como eu fiz com os outros, mas ele foi difícil, foi resistente. Ele não tem pecado, levanta a bandeira branca. O pecado levanta a bandeira branca, ele venceu, ele venceu, ele venceu. A morte levanta a bandeira branca. Concluindo, olha que é lindo. Na antiguidade, a história diz que quando um rei vencia o outro, o vencedor descia no poder do perdedor, tomava a coroa, símbolo do poder, tomava os despojos, e quando ele descia, o mensageiro já corria para a sua cidade, gritando: o nosso rei venceu. Por isso que Davi escreve o Salmo 24, porque ele sabia que um rei vencedor, por mais largo que seja o portão da cidade e mais alto, não comporta a glória de um rei. Aí o mensageiro já vinha gritando: alargue os portões, levante os portões, que o nosso rei está vindo, vencedor. Aí manhã do terceiro dia, ele já desce lá, toma a coroa da morte e do inferno, toma o poder do pecado e diz: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Pega os despojos, leva as almas e diz: quem estiver em mim, a partir de agora não desce mais. O caminho agora é para cima, é para o paraíso, é para a glória. Terceiro dia, ressuscita, restaura os discípulos. 10 dias depois, ordem para recomeçar o julgamento. A audiência vai recomeçar. E João chorava muito. As testemunhas chegam às 7. Nós réus chegamos, mas o promotor de acusação não comparece. O pecado e a morte não vêm, porque já não tem acusação a ser feita. Aí o juiz vai dar ordem para ouvir as testemunhas. A primeiro interrogatório, as oitivas, era para escrever a sentença, mas agora era mais grave: absolvição ou condenação. Era para o juízo final ser ali. Aí o meritíssimo vai ouvir tribulação. Ela diz: inocente, meritíssimo. Primeiro voto: inocente. Perseguição: inocente, meritíssimo.
Perigo, inocente, meritíssimo. Angústia, inocente, já era a maioria. Já dava para escrever o hino. Mas Paulo vai esperar para fazer completo. Nudez, inocente. Espada, inocente. Quando o anjo no céu ouviu a espada gritar inocente, que é o símbolo da morte, aí o anjo não aguentou, quebrou o decoro jurídico. João diz que ele começou a gritar no céu, estrondando, e vai correndo dentro do céu, na corte, quebrando o protocolo, e vai direto para onde João estava chorando. E quando chega, ela diz: João, para de chorar. Aí o salmo já está dizendo: ó portais da eternidade, levantai as vossas cabeças, ó portões, alargai, porque vai entrar o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor, poderoso na guerra, poderoso na batalha. Aí ele entra, aí o anjo diz: João, para de chorar, eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu, ele é digno, porque ele foi morto e reviveu, e com seu sangue ele comprou povos, tribo, língua, raça e nação, e os fez adorador, e os fez adorador, e os fez adorador, e os fez adoradores. Olha o que nós causamos no céu. Aí João disse que ouviu pela primeira vez um hino que desde a eternidade nunca foi cantado, um cântico novo. Aí se juntou Nani no contexto angelical, a banda, o maestro, e por causa de nós começaram a escrever um cântico novo. Digno é o que está sentado no trono, e o cordeiro, e os anjos começaram a cantar. Aí Deus diz: não, para aí, pausa. Agora não é só vocês aqui em cima. Agora eu quero ouvir o louvor de quem está no céu, de quem está na terra, de quem está debaixo da terra, de quem está no mar, de quem está no ar. Aí João diz que ouviu vindo do céu, vindo do mar, vindo da terra, de debaixo da terra, vindo do ar, um barulho de louvor cantando: digno é o que está sentado no trono, e o cordeiro que foi morto e reviveu. Ele é digno de honra, de glória, de domínio, de riqueza, de louvor. Ele venceu, ele venceu, ele venceu, ele venceu, ele venceu, ele venceu. E os anjos diziam: amém. Quem vai adorar? Quem vai adorar? Quem vai adorar? Quem vai adorar? Aí ele vai nos dar o direito. Que nem Israel teve. É isso que a gente não pode esquecer, gente. Tem gente que vem para um culto celebrar a festa da igreja e não tem coragem, nem, não é pregador nem cantor não, nem de dar um glória. É por isso que me impedem, diz Bento: para de chorar. Posso não, filho. Porque para de pular. Tem quem diga: Bento, tu hoje está onde qualquer pregador quer pregar, queria estar. Tu prega nas convenções, tu prega em todos os ministérios, tu viaja 2 vezes por mês ou 3 para fora do país. Semana passada eu estava em Filadélfia. Quinta-feira vou para Londres, vou para Paris. E é o tempo todo, Japão. Ou seja, tu não precisa mais molhar a camisa. Tu não precisa mais pular, nem suar, nem estar gritando Pentecoste. Pega coach que é mais bonito, é mesmo. Mas eu tenho motivo para pular. Eu tenho motivo para chorar. Eu tenho motivo. Quem tem? Eu não valia nada. Eu estava descartado. Eu vou continuar falando línguas estranhas. Deixa eu ouvir o barulho da igreja. A minha glória estou derramando nesta noite. A minha unção está restaurando corações quebrados. Receba a apoteose da minha glória. Assim diz o Senhor. Agora. Aí Paulo diz, segura 5 minutos. Paulo diz
que Deus, ele senta à direita do Pai, e Deus lhe dá um nome que é sobre todos os nomes, e ao seu nome todos os joelhos se dobrarão e toda língua confessará que ele é o Senhor. Ele diz: Pai, privilégio que Israel não teve, eu prometi à minha igreja que tu ia derramar o teu espírito, que foi tirado desde o tempo de Adão. O homem ficou nu. Ele disse: eu disse à minha igreja que o Senhor ia revesti-lo. Quer dizer, revestir é quem já foi vestido e ficou nu. Adão ficou nu e até aqui não conseguiu ninguém se revestir. Ele disse: eu disse à minha igreja que o que Adão tinha, o Senhor ia derramar para ela. Reveste ela. Eu disse que o Senhor ia derramar o seu espírito, e não era para ir e voltar, é para ficar com ela até o arrebatamento. Aí o papai diz: é agora. O que estava acontecendo em Jerusalém, Pentecoste. Aí Lucas diz que de repente tinha cerca de 120 crentes ameaçados, torturados, que para desistir, mas esperando com alegria. De repente chegou o barulho de um vento impetuoso e veemente, e encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, e falava novas línguas conforme o Espírito concedia que falasse. Quem recebeu, quem recebeu, quem recebeu, quem recebeu. Aí Paulo vai cantar o hino: se Deus é por nós, aquele que nem mesmo a seu filho poupou, mas o entregou por todos nós, como não dará a nós também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que disse que eles são inocentes. Foi Jesus que morreu ou antes ressuscitou. É o que mais a gente faz. Olha para esse crente que está do teu lado e diga: meu irmão, minha irmã, eu hoje quero te pedir perdão. Se um dia eu blasfemei, se um dia eu te condenei, se um dia eu te caluniei, me perdoa. Eu não sabia que tu era tão importante assim, mas agora eu sei, tu é inocente. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Olha que questionamento. Aí ele diz: a tribulação, o perigo, a perseguição, a fome, a angústia, a nudez, a espada. Estamos certos, por amor a ti somos entregues todos os dias como ovelha para o matador. Mas estou certo que em todas essas coisas somos mais que vencedores por Jesus Cristo, que nos amou. Porque eu sei que nem a morte, que nem a vida, que nem o presente, que nem o futuro, que nem os anjos, que nem a potestade, nem as alturas, nem a profundeza, nem o presente, nem o futuro, e nenhuma outra criatura nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Oi, balança quem está ao teu lado e diz: oi, inseparável. Deus nunca vai deixar você se separar dele. É preço de sangue, é preço de sangue. Fique de pé, por favor. Se você puder, e se você quiser, vira para esse crente que está do teu lado, se for íntimo ou do mesmo sexo. Me ajuda aqui, um obreiro, por favor. Me ajuda aqui, corre, alguém. Se você pode, debaixo da submissão do pastor, vira para ele assim, olha com ele, olho a olho, como eu estou com meu companheiro, e diga para ele: não estou nem aí, quero nem saber como veio para a comemoração dos 9 anos do templo de adoração. Quero saber como você vai sair. Diga: ou inocente, ou absolvido. Nem se preocupe com isso. Quero saber como você vai sair. Diga: vou sair pegando fogo, vou sair pingando azeite, porque eu sei que eu sou inocente, e agora não há mais condenação para os que andam em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte.
Diga para ele: se tu encontrar alguém que pensou que eu estava frio, que eu ia continuar frio, dá um recado a ele: ele vai ter que me engolir, que eu vou sair daqui pegando fogo. Abraça ele, recebe, incendeia ele, incendeia ela, incendeia ele.